Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, eu sou Fausto Oliveira e mais uma vez venho trazendo para vocês um comentário a respeito do problema gigantesco que está acontecendo na nossa economia nesse momento. Ontem, no dia, portanto, 8 de dezembro, aconteceu um fato pouquíssimo comentado, mas que eu acho que contribui para agravar consideravelmente esse cenário de asfixia que vem sendo colocado em cima da economia brasileira. Já vou me referir a ele. Bom, vocês devem estar achando que é os juros, mas não é só os juros, né? Tem um outro problema que está acontecendo, menos comentado, né? Os juros foram muito comentados. Antes eu queria lembrar você que o ANCAP, meu livro, que é um livro de literatura ficcional, mas que trata exatamente desses temas que nós vamos tratar nesse vídeo, já está publicado. Você pode adquirir o ANCAP tanto em versão impressa em papel quanto em e-book, aqui nos links na descrição desse vídeo. O ANCAP é um livro que trata, dentre vários outros assuntos, o que se chama vulgarmente de financiarização da economia. O capital sempre foi financeiro, a gente sabe disso. O problema é que as desregulações sucessivas e as alocações de recursos exageradas na economia financeira produziram em países emergentes, como é o caso do Brasil, cenários de distorção quase que absoluta. Cenários em que, por exemplo, o não trabalhar, o não investir na economia real vale mais, paga melhor do que produzir, do que criar soluções. E aí, por isso, os argumentos desses ultraliberais tão estúpidos que dizem que as pessoas ficam ricas porque resolvem problemas dos outros, porque criaram coisas que os outros querem comprar, etc., etc., são absolutamente inaplicáveis no caso do Brasil, porque aqui as pessoas ficam ricas justamente por fazer o contrário, né? E aí não estou nem entrando no mérito de se o capitalismo produz ou não produz essas riquezas, a partir da satisfação dos desejos alheios. Mas o fato é, aí no Brasil, o caminho para se enriquecer é exatamente o oposto. E isso é uma distorção gravíssima. Esse é um dos temas que está no livro O ANCAP, que eu te convido a conhecer. É um livro que está aí na descrição do vídeo, escrito por mim, Fausto Oliveira. Você vai poder fazer comigo essas reflexões, esse passeio sobre essa quase distopia que é a economia brasileira. Distopia esta que está agravada desde ontem, 8 de dezembro, com a aprovação pelo Senado Federal de um projeto de lei que introduz uma série de modificações no mercado de câmbio do Brasil. É uma série de modificações. Eu vou me ater a uma específica, que é a abertura de possibilidade de que pessoas físicas possam ter contas bancárias em dólar, tá? Em moedas estrangeiras, como dólar ou euro ou qualquer outro, imagino, mas eu também não li o projeto, estou aqui falando em cima do que eu li na imprensa. Mas é um projeto que permite a abertura de contas bancárias para pessoas físicas em moedas estrangeiras. Naturalmente, as moedas fortes, as moedas chamadas moedas conversíveis, serão as moedas de escolha para essas contas que certamente esse projeto de lei terá a sanção presidencial, é o próximo passo, ele foi aprovado no Senado, provavelmente vai ser sancionado sem nenhum veto da parte do presidente da República. Eu queria traçar aqui uma linha de raciocínio que é a seguinte: existe uma justificativa técnica para isso acontecer? Porque de fato existe esse modelo de possibilidade de pessoas físicas e jurídicas terem contas em moeda estrangeira em vários lugares do mundo. Então há justificativas técnicas para que isso possa ser permitido. Uma delas, por exemplo, são as empresas de comércio exterior. Facilita-se para as empresas que praticam comércio exterior, seja importando ou exportando, a conversão dos seus pagamentos e a manutenção de depósitos, seja depósitos para pagamento futuro, seja depósitos de pagamentos recebidos, na moeda estrangeira, para poder, de acordo com as oscilações, que são naturais do câmbio flutuante, na verdade, poder fazer um aproveitamento das oscilações em seu próprio benefício. Então, isso é o chamado hedge. Então, existe essa justificativa técnica do hedge, ou seja, de você guardar o seu dinheiro numa espécie de, entre aspas, poupança, esperando um melhor momento para convertê-lo, seja para sair, seja para entrar, convertê-lo para fora, convertê-lo para reais, para, afinal de contas, agregá-lo ao caixa da empresa. Muito bem, mas apesar disso, o fato é que a simples e parece que é assim, a linear permissão a todos para que qualquer pessoa possa ter conta bancária denominada em dólares no Brasil, pode acabar criando aquilo que batiza esse vídeo. Esse vídeo se chama Ladrão
mas não é exatamente em referência a ninguém que esteja roubando ninguém, não é o ladrão que assalta. Poderia até ser. Não, ele se refere ao ladrão, aquele mecanismo que toda caixa d'água tem que ter, que é o sistema pelo qual existe uma vazão do excesso de água da caixa d'água. É um escoadouro. Né? Todo ladrão de uma caixa d'água é um escoadouro, um lugar por onde escorre o excesso de água. É muito possível que essa autorização que o governo dará, né, para que as pessoas físicas tenham contas bancárias em dólar, e aí vejamos, não estou falando naturalmente de pessoas simples, da classe trabalhadora, essas não terão e não tem por que ter contas bancárias denominadas em dólar. Estou falando naturalmente de pessoas físicas de altíssima renda, ou pelo menos de renda muito alta. Essas, né, poderão converter patrimônio até, né, vendas de apartamentos, aluguéis de grandes terras, de grandes imóveis, né, rendas financeiras, etc, 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 dividendos de empresas, etc, etc, converter tudo isso em dólar em contas sediadas no Brasil. E uma vez que esses dinheiros sejam convertidos em dólar, é relativamente fácil fazer a transferência desses valores para fora do Brasil. Tá? Por quê? Como o próprio senador aqui, que eu vou até dizer o nome dele, que relatou o projeto, chama-se Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: o custo dessa inovação financeira sem a devida inserção na economia global pode ser um aumento da procura pela moeda estrangeira mais estável diante de qualquer crise cambial. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte: no momento em que o real estiver passando por um choque, como moeda não conversível, como moeda, né, que sofre choques periódicos, dependendo da situação de exposição do Brasil ao cenário externo, né, as pessoas que poderão ter essas contas em dólar vão passar a poder proteger patrimônio imediatamente com contas denominadas em moeda forte. Ou seja, pode haver uma evasão de divisas do país dentro do próprio país. O que significa, naturalmente, que essas pessoas, que também são as mesmas que têm contas no estrangeiro, contas em paraíso fiscal, né, Paulo Guedes, né, poderão, com a maior facilidade do mundo, porque se chegamos a esse nível de liberalização é porque também, né, o aspecto transacional do mercado de câmbio perderá muito da sua regulamentação, vai ser facilitado que essas pessoas simplesmente retirem esses recursos do país. De mais a mais, o fato é, enquanto ele estiver depositado, mesmo que no país em dólar, ele continua sendo o quê? Ladrão de reais que não estarão disponíveis para a economia nacional. Sequer, né, como reserva, porque será um depósito denominado em moeda estrangeira. Isso é, naturalmente, um ataque frontal àquilo que nós, né, consideramos que seja a soberania monetária do Brasil. Vários países fazem isso? Sim, vários países fazem isso, mas são dois cenários. Ou bem, são países já muito ricos, em que isso não tem impacto sobre as contas externas, ou pelo menos não tem impacto potencial sobre as contas externas, e países muito pobres que sequer usam moeda. Não sei se sabe, mas tem vários países do mundo que até têm uma moeda nacional, mas dão curso legal ao dólar no seu comércio doméstico. Panamá, por exemplo, é um deles. Né? Por alta exposição internacional, devido à questão de ser um enclave do comércio internacional, Panamá tem lá a moeda balboa, mas usa dólares dentro do mercado interno, ok? Então isso é uma atitude que ou é de país líder, que não é o caso do Brasil, ou é de república de bananas, com perdão aí a Panamá e Honduras também, né? É coisa de república de bananas. O mesmo tipo de lugar que dá o choque de juros que vem sendo dado no Brasil, né, como foi ontem, com mais 1,5 ponto de subida da Selic, né, contra o interesse da própria economia em se reativar. Ou seja, com a esfarrapadíssima desculpa de conter uma inflação que não é de demanda, é de choque de oferta, de custos, portanto não será contida com juros, né, aumentam-se os juros. Claro, por qual razão? Porque quem manda, manda. E quem manda no Brasil hoje é o sistema financeiro. O sistema financeiro está realocando aos caminhões os recursos para dentro de si. Como bem lembra o Paulo Gala, cada vez que o Comitê André Esteves de Política Monetária aumenta o juro, ele fala, olha, cada ponto adicional na Selic são 50 bilhões de reais a mais por ano
na dívida pública brasileira. Ou seja, foi feita uma reforma da Previdência que ferrou com muita gente, cidadão comum, para economizar R$ 1 trilhão. Em 2 anos, saindo de 2 o juro para 10, que está quase, e daqui vai para mais, segundo o Banco Central, vem mais choque de aperto monetário aí, 500 bilhões de reais pelo menos serão jogados no mercado financeiro como dívida pública, né, adicional àquela que já existia, que já estava contratada, exclusivamente pelo encarecimento voluntário do governo da sua própria dívida, para que o mercado financeiro possa sugar novamente os recursos, correto? Que, né, tinha perdido com o juro baixo. Então, assim, a presença do dinheiro está toda de novo retornada aos centros financeiros brasileiros. Então, esse é o jogo que está sendo jogado. É um jogo de asfixia econômica, que vulnerabiliza o mercado interno, vulnerabiliza as empresas internas, levando, portanto, a um verdadeiro estímulo a que os donos de capital façam o quê? Convertam os seus capitais em moeda forte. E aí, por coincidência, aparece uma nova regulação aprovada no Senado ontem que permite que os capitalistas, que os empresários, que os rentistas, que os filhos dos rentistas que não fazem nada, né, que os barões da mídia, esse pessoal aí, né, que gosta de aparecer na TV, bem vestidinho, etc., convertam as suas enormes quantidades de dinheiro em dólar, para que depois, com muita facilidade, possam usar o ladrão, né, o escoadouro, para retirar dinheiro do país. A mim me parece muito claro que é disso que está se tratando no Brasil nesse momento. É mais um capítulo do saque internacional ao qual o Brasil está sendo submetido. É lamentável, deveria ser revertido. O certo seria o presidente da República não sancionar esse projeto, mas ele sancionará, não tenho a menor dúvida disso, porque obedece àqueles que mandam, né, o governo. Na prática, quem é presidente do Brasil, para aquilo que interessa de fato, chama-se Paulo Guedes. Né? Então tá lá o fantochezinho que gosta de posar de autoritário, etc. Vai, com toda a obediência do mundo, igual um garoto de recados, assinar embaixo deste crime de lesa pátria, porque é disso que se trata. Né? E aí, claro, assim, para concluir, quero apenas dizer, eu sei que eu falei de apenas um aspecto do projeto, o projeto tem outros aspectos, e sei também que existem justificativas técnicas que, num cenário de normalidade, poderiam ser aceitas para uma abertura de possibilidade de contas em dólar em território nacional. No cenário de anormalidade que nós vivemos, é injustificável. Né? Mas eu reconheço que sim, existiriam temas técnicos importantes a se averiguar. Mas acontece que no cenário em que nós estamos, assim, seria uma discussão, sabe, é discutir o sexo dos anjos, né, porque é essa altura do campeonato, porque a BGF, que era a garantidora de financiamentos internacionais em dólar, que está sendo extinta pelo governo federal, fazia exatamente a mesma coisa pelos exportadores e importadores. Né? Procure aí no Google o que era a BGF. Está sendo extinta. Né? Fazia exatamente a mesma coisa. Agora não, agora quem vai fazer vão ser quem? Os bancos privados, através de contas, né, que vão ser pouco reguladas, naturalmente, e que, logicamente, vai dar mais um choque de evasão de divisas e, portanto, né, mais asfixia econômica da economia doméstica brasileira. Durma-se com um barulho desse. É isso, pessoal. Obrigado. Se você puder me dar a honra de comprar o meu livro, O ANCAP, e fazer a leitura, pode dar opinião depois aqui no YouTube, depois nas minhas redes sociais, eu ficaria muito feliz. Muito obrigado, um abraço.